Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos aqui, irmãos, fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Desta vez vamos aqui aprender acerca das armaduras celestiais. Aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos para lutarmos contra os demônios, a fim de vencê-los e não eles nos vencer. Glória a Jesus. Irmãos, desde já, peço aos irmãos que dêem um like no vídeo e que se inscrevam no canal, que ajude aí esse canal a crescer, porque estamos aqui levando o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, a fim de alcançar almas, alcançar vidas e alcançar o revestimento espiritual de cada irmão, de cada irmã, para permanecer firmes até a volta do Senhor. Glória a Jesus. Então ajuda aí, irmãos. Dá um like no vídeo em nome de Jesus. Deus há de recompensar cada irmão e cada irmã. Glória a Deus. Irmãos, aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11, a palavra do Senhor nos afirma dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Jesus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Jesus. Santo é o nome de Jesus, graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que nós devemos estar revestidos das armaduras celestiais para lutarmos contra a presença do diabo nas nossas vidas, nas pessoas ao nosso redor, contra os demônios que vêm nos parar acerca daquilo que Deus confiou em nossas mãos, do ministério que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que estar revestido para lutar contra o diabo, porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E a Bíblia chega a dizer que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o que o diabo procura em nós? O diabo procura, o alvo principal do diabo é as nossas almas. O inimigo, ele quer que nós morramos sem Jesus, a fim de nos levar para o inferno, a fim de nos levar para o lugar de tormento eterno. Então, meus irmãos, querendo ou não, nós temos esta missão na terra de combater o diabo, porque ele não vai parar de nos combater. Nós estamos em guerra, nós estamos em uma guerra espiritual. Todo momento esta batalha está sendo travada. Esta batalha está sendo travada em todo momento. Há uma batalha espiritual na terra. E os cristãos, eles têm a missão de lutar contra os demônios.
que estão na terra buscando as nossas almas para levar para o inferno, lugar de tormento eterno. Além de querer nos matar, de nos levar para o inferno, o diabo ele procura causar todo tipo de sofrimento aqui na terra, nas nossas vidas. É por isso que o Senhor ele está nos dizendo, aqui no livro de Efésios, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, de toda a armadura que nos liga a Deus. Nós devemos nos revestir para que nós tenhamos condições de lutar contra o diabo e vencê-lo. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que você consegue vencer o inimigo, vencer o diabo, se você não tiver revestido das armaduras celestiais. O diabo, ele não se vence pela força dos músculos. Não se vence o diabo pela força das pernas, dos braços. Não se vence o diabo desta maneira, pela luta corporal. Para vencer o diabo, é preciso se revestir das armaduras celestiais, daquilo que compõe o poder de Deus, para lutar contra o diabo e vencê-lo. Sem as armaduras celestiais, cristão nenhum consegue vencer os demônios, consegue vencer aqueles que procuram nossa alma para levar para o inferno. Então, meus irmãos, deixo claro que para vencer o diabo, não é pela força dos músculos, é pelas armaduras celestiais. Armaduras tais que Deus confiou em cada um daquele que aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Armaduras tais que Deus confiou na vida de todo aquele que se entregou a Jesus um dia. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, as armaduras celestiais, elas são colocadas em nossas mãos para lutarmos contra os demônios, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aqueles espíritos ruins que vieram para matar, para roubar e destruir, procuram nossas almas, procuram a nossa morte eterna, não só a morte física. O objetivo do diabo é matar. O principal alvo dele é matar. Ele rouba e ele destrói, mas o principal alvo do diabo é matar e levar para o inferno. Esse é o maior objetivo do diabo. Ele tem uma sede muito grande de nossas almas. E o diabo, a gente não vence ele pela força dos músculos. Você só vence o inimigo pela força das armaduras celestiais. O que são armaduras celestiais? Armaduras celestiais é tudo que move o poder de Deus, é tudo que nos liga ao céu e move o poder de Deus sobre nós. Tudo que nos liga ao céu é tido como armadura, é tido como poder sobre nós. Essa ligação do homem para com Deus, no corpo, na alma e no espírito, dá condição para ele lutar contra os demônios aqui na terra. Essa ligação do homem com Deus, com o céu. Essa ligação do homem com Deus, com os céus, é que dá condição para o homem e para a mulher vencer todo demônio que vem combater contra nós. Glória a Jesus, glória a Deus. Então volto a dizer, as armaduras celestiais, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é tudo que nos liga ao céu e move o poder de Deus sobre nós.
Porque nós compomos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele alcança a sua estrutura normal por cada membro do corpo de Cristo, que somos nós. E para compor o corpo de Cristo, nós devemos buscar poder de Deus, poder de Jesus, para lutar contra os demônios na terra, porque essa é a nossa missão. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, essas armaduras, esses poderes celestiais, eles foram liberados para nós. E o que são as armaduras celestiais? A oração, o jejum, a obediência à palavra de Deus, o fugir da vontade do corpo, da vontade da carne, da vontade do corpo que é terrena, que concorda com a vontade do mundo, que é inimizade contra Deus, que Deus não concorda. Então, quando nós fugimos da aparência do mundo, fugimos da aparência da carne, da vontade da carne, do pecado, da aparência deste mundo, nós estamos adquirindo poder de Deus, estamos adquirindo a armadura de Deus para lutar contra os demônios. Isso se chama santificação, se chama fugir de toda aparência pecaminosa nessa terra. Quando nós fugimos de toda aparência pecaminosa nessa terra, nós estamos santificando as nossas vidas. E o crente santificado, ele é um crente revestido da armadura de Deus. Então, a armadura de Deus é santificação, é se santificar, é fugir da aparência do pecado. A armadura de Deus é orar a todo tempo. A armadura de Deus é jejuar, é sacrificar a carne, no jejum, na abstência de toda comida, de toda alimentação, sacrificando a carne, fortalecendo o espírito, se revestindo do poder do alto. Então isso é a armadura celestial. A armadura celestial também é a nossa glorificação a Deus. Quando glorificamos o nome de Jesus, nós abalamos o inferno. O nome de Jesus, quando nós exaltamos o nome de Jesus em glorificação, nós estamos sendo revestido de poder e destruindo o inferno na glorificação. Experimenta bater palmas glorificando o nome do Senhor. Experimenta cantar. Experimenta glorificar o nome de Jesus. Experimenta usar disso para se revestir contra as correntes malignas, contra as potestades satânicas. A armadura celestial também é a humilhação de nós mesmos diante de Deus. Quando nós nos humilhamos debaixo das potentes mãos de Deus, nós somos revestidos de poder. Porque a humilhação, ela traz a exaltação de Deus sobre nós. Então, meu irmão, minha irmã, se humilhe na presença de Deus. Reconheça os seus pecados, suas falhas. Não bata no peito e diga que você é isso e aquilo. Não. Se você quer se revestir das armaduras celestiais, se humilhe. Faça como o publicano. Faça como o publicano ali diante do fariseu. O publicano, ele se humilhou completamente diante de Deus, enquanto o fariseu se exaltava. É necessário o cristão ele se humilhar diante de Deus para ser revestido do poder de Deus, para ter condição de vencer os demônios, ter condição de vencer todo espírito maldito da terra, que vem em busca de nossas almas, para levar para um lugar muito sofrido, chamado inferno, aonde o seu sofrimento não tem fim. Então, meus irmãos, a armadura celestial é isso.
A armadura celestial é tudo que compõe o poder de Deus sobre nós, é tudo que nos liga a Jesus, é tudo que nos liga ao céu. Tudo que nos liga ao céu é retornado para nós em poder, é retornado para nós como revestimento. Tudo que compõe a nossa vida espiritual com Deus é tido como armadura celestial para lutar contra os demônios. A santificação, a obediência à palavra de Deus, o jejum, a oração, o temor a Deus em tudo. Tudo isso é transmitido como poder para nós. E isso nos dá a condição de lutar contra os demônios e vencê-los. Agora, há uma contramão. Há situações em que é o diabo que nos vence. Quando nós não procuramos nos revestir da presença de Deus, o diabo ele vence, ele toma conta da situação. O inimigo ele toma conta da situação. Então é necessário não deixarmos que isso aconteça. Se nós quisermos vencer o diabo, nós temos que nos revestir muito mais do que aquilo que imaginamos na presença de Deus. Porque o diabo é forte, o inimigo não é bobo. Ele sabe onde agir para nos derrubar. Então é necessário nós estarmos revestidos todo o tempo, porque senão o diabo nos derruba mesmo. Ele conhece as nossas vidas. O diabo sabe onde agir para nos derrubar da presença de Deus. E é necessário nós estarmos revestidos, ou seja, preparados para combater os demônios. Porque senão ele vem e nos vence, nos derruba e nos tira da presença de Deus. E quando o diabo consegue isso com nós, muitos não conseguem se levantar. Muitos não conseguem se erguer novamente. Muitos vêm a morrer. Muitos vêm a perder a própria vida porque o diabo mata. O objetivo dele é esse, é matar. Muitos que saem da presença de Deus não têm a chance de voltar de novo. Então não abaixa a guarda para o diabo. Não abaixa a guarda para Satanás. Se revista cada dia mais das armaduras celestiais, para que o inimigo ele não tenha poder, não tenha condição de te derrubar da presença de Deus. Quando você deixa de se revestir das armaduras celestiais, aí então o diabo ele ganha força sobre você. O inimigo ele ganha força. E as suas armaduras celestiais, elas vão enfraquecendo. E quando as suas armaduras celestiais enfraquecem, então é a hora que o diabo te derruba. E se você quiser ser um vencedor, se você, meu irmão, minha irmã, quiser ser um vencedor, você tem que se compor das armaduras celestiais, que é tudo que nos liga a Deus. Tudo que nos liga aos céus é revestido como a armadura celestial sobre nós. Tudo que nos liga ao céu é armaduras celestiais, a qual Deus colocou nas nossas mãos para lutar contra os demônios. Glória a Jesus. Irmãos, é um erro nós subestimarmos o nosso inimigo. É um erro nós subestimarmos o diabo, o nosso adversário. O inimigo ele tem muita força. O inimigo é forte, ele sabe aonde trabalhar para nos derrubar. Irmãos, e é necessário sim estarmos totalmente revestidos das armaduras celestiais, para que o diabo ele não consiga ter êxito sobre nós. Glória a Jesus. A palavra de Deus nos diz, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que nós devemos sujeitar a Deus
Sujeitar a Deus, irmãos, é estar revestido das armaduras celestiais. Sujeitar a Deus é estarmos ligados aos céus, a fim de termos poder para vencer os demônios, poder para vencer as trevas. Se nós nos desligarmos dos céus, é porque nós estamos deixando de sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus, meus irmãos, é estarmos ligados aos céus, estando obedecendo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus em tudo. E a palavra de Deus chega também a nos dizer aqui que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Irmãos, vejam que o diabo ele não é fraco, ele é forte. Porque a Bíblia nos manda resistir ele. Se a Bíblia está mandando nós resistir o diabo, é porque ele irá lutar contra nós. É porque ele irá tentar nos combater. Com certeza, se a Bíblia está mandando resistir, o que é resistência? Resistir é você resistir a algo que está te combatendo. Então é isso, não pense você que o diabo ele não vai lutar contra você. O diabo ele vai lutar, ele vai tentar te parar, vai tentar te derrubar. Até cumprir o objetivo dele, que é matar, roubar e destruir. E é por isso que a Bíblia está nos dizendo, resistir ao diabo. Resistir ao diabo. Porque ele irá nos combater, ele irá tentar contra nós. Todo tempo ele irá tentar contra nós. Ele não quer que nós estejamos firmes na presença de Deus. Ele não quer que nós estejamos revestidos de Deus. Ele não quer que nós tenhamos o escudo, que é a presença de Deus na nossa vida, que é a palavra de Deus na nossa vida. Todo tempo ele irá nos combater. O inimigo ele tem muita força, ele é forte. E a força dele, você percebe que ela é forte, é quando você está fraco. Quando você está fraco, quando as suas armaduras estão fracas, é que você percebe que o diabo ele está forte sobre você. Porque a resistência dele contra você aumenta. A resistência dele, o combate dele contra você aumenta. E se você não combater ele não vai parar de combater você não. Ele vai continuar nos combatendo até nos derrubar. E é por isso que nós não devemos parar, devemos nos revestir das armaduras, da oração, do jejum, nos santificar na presença de Deus. Clamar o sangue de Jesus, bater palma para Jesus, glorificar a Deus, ler a Bíblia, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, ser hospitaleiros, ajudar os necessitados. Tudo isso nos dá a condição de vencer os demônios. Quando nós deixamos de fazer isso, o inimigo ele ganha força sobre nós. A resistência dele contra nós aumenta. E ele vem a nos vencer, porque o objetivo dele é nos parar. E ele não vai parar de lutar contra nós. O inimigo é forte. Não subestime o seu adversário, não. O maior erro é você falar: o diabo é derrotado. Sim, ele é derrotado. Ele é derrotado, mas quando você está revestido das armaduras celestiais. Se você não tiver revestido das armaduras celestiais, você está errado em dizer que o diabo é derrotado. Porque ele é forte, o inimigo ele é grande, ele sabe onde trabalhar para derrubar o cristão. O cristão só vence quando ele está revestido das armaduras celestiais. Não tem como ele vencer o inimigo de qualquer maneira. Para vencer o diabo tem que estar ligado aos céus. Tem que estar revestido de corpo, de alma e de espírito com as armaduras celestiais para ter condição de vencer o diabo. O inimigo, ele, no combate dele a nós, no combate do diabo a nós, ele resiste.
Ele resiste muitas das vezes à nossa oração. Ele resiste muitas das vezes o nosso jejum. Ele resiste à nossa vida. O fogo do nosso clamor muitas das vezes é pouco para vencer o diabo. Por isso muitas das vezes ele cresce em resistência, ele fica resistindo. Não significa que o fogo não está queimando ele. Quando você está orando, o fogo está queimando o diabo. Mas muitas das vezes o fogo está fraco. Você está jejuando, o fogo do seu jejum está queimando o diabo. Mas muitas das vezes o fogo está fraco. Você precisa, irmão, entender isso. Muitas das vezes você está... Se você não cumpre o teu ministério, não ora, vamos dizer assim, se você não prega para os irmãos, para as pessoas que estão à sua volta, então a sua armadura está fraca. Isso enfraquece a sua armadura. Muitas das vezes Deus quer que você prega para quem está à sua volta. E se você não prega, a sua armadura está fraca. E o diabo ele vai continuar te resistindo. O fogo do seu jejum está queimando, mas ele vai continuar resistindo você. O fogo da sua oração está queimando, mas ele vai continuar te resistindo. E para você vencer o diabo, você deve se ligar em tudo aquilo que compõe o poder de Deus sobre nós, sobre você, para você poder quebrar a resistência do diabo e vencê-lo. Quebrar a resistência do inimigo e vencê-lo. Muitas vezes o diabo ele resiste o seu jejum, mas não resiste a sua oração. Muitas das vezes o diabo resiste o seu jejum e oração, mas ele não resiste você pregar para as pessoas. Muitas vezes ele resiste uma coisa, mas ele não resiste outra. Mas tudo é fogo contra o diabo. Tudo é fogo contra Satanás. Não quer dizer que porque o diabo está resistindo, não quer dizer que o fogo não está queimando ele. O fogo está queimando. Mas muitas das vezes o fogo está fraco. E você precisa se revestir mais. Se você ora 1 hora, começa a orar 3. Se você ler a Bíblia 15 minutos, começa a ler 1 hora a Bíblia Sagrada. Se você prega para uma pessoa por dia, começa a pregar para 5, 6 pessoas por dia. É isso que vai te revestir. É isso que vai te dar condição de se preparar, de estar preparado para combater o inimigo e suas resistências. E suas resistências contra nós. Então é isso que nos reveste do poder de Deus. É estarmos ligados cada vez mais ao céu. Armaduras de Deus para nós é tudo que nos liga a Deus pelo seu poder. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher há 12 anos, ela sofria. A mulher do fluxo de sangue há 12 anos sofria de uma hemorragia terrível. Ela já tinha gastado tudo o que tinha com os médicos, o seu dinheiro já tinha se acabado. E como aquela mulher conseguiu a sua libertação daquela hemorragia terrível? Aquele vazamento de sangue terrível que não parava, que nunca parava de incomodar ela. Como ela conseguiu a libertação? Ela ouvia falar, ou sempre ouviu falar de Jesus. Ela ouvia falar que Jesus, um certo homem ali estava curando, o seu nome era Jesus. Ouvia falar que muitos enfermos estavam sendo curados. Então ela ouvia falar, às vezes ela até via, estava no meio da multidão vendo as pessoas sendo curadas. Então ela para conseguir a sua libertação daquela hemorragia, ela então usou a fé. E ela pensou consigo mesma: se ao menos eu tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Eu ficarei liberta dessa hemorragia. E ela, então, chegou ali, tocou as vestes de Jesus e foi liberta daquela hemorragia. Naquele momento, quando Jesus tocou ela, saiu virtude do Senhor.
Ou seja, saiu o poder dele, o poder de Jesus foi liberado naquela hora. E destruiu a hemorragia daquela mulher. E como aquela mulher conseguiu isso? Como ela conseguiu despertar o poder de Deus a fim de ser curada? Ela usou a fé. Ela usou a armadura, uma das armaduras de Deus, que é a fé. Então a armadura de Deus, uma das armaduras de Deus, que é a fé, fez com que o poder de Deus ligasse a ela. E ela recebesse a libertação daquele demônio, daquela doença, daquele mal que estava sobre ela. Então o poder de Deus, ele se liga a nós quando nós nos revestimos das armaduras de Deus. Tudo que nos liga a Deus é tido como armaduras celestiais sobre nós. E nos faz vencer todo o mal. E nos faz vencer toda treva. E o diabo ele tem que ir embora, porque o fogo é forte contra ele. O fogo que sai da nossa oração, do nosso clamor, é muito forte contra o inimigo. Da nossa santificação, o fogo da nossa pregação, da nossa hospitalidade para com as pessoas. O fogo de nós entregar o dízimo, entregar as ofertas na igreja. É muito forte e destrói as resistências malignas contra nós. Quebra as resistências satânicas contra as nossas vidas. O fogo, meu irmão, quando você glorificar a Deus, está queimando o diabo. Mesmo que o diabo está te resistindo, o fogo está queimando ele. Mas você precisa se revestir do poder de Deus para que o fogo seja completamente forte, a fim de o diabo não resistir mais você e fugir de você. Como nos diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós resistimos ao diabo nas armaduras celestiais, ele então tem que reconhecer que é derrotado e vai parar de lutar com nós naquela situação. Ele vai parar de resistir a nós e vai fugir de nós. Quando nós estamos revestidos de poder, o fogo é muito forte contra ele. E o fogo está todo tempo queimando ele. Muitas das vezes o diabo nos resiste, mas não quer dizer que o fogo não está queimando ele. O que nós precisamos é aumentar o fogo, é aumentar a chama do fogo, do poder de Deus contra o inimigo, a fim da resistência dele ser quebrada e ele fugir de nós. A resistência do diabo contra nós só é quebrada quando nós estamos revestidos do poder de Deus, que combate a resistência dele contra nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos, quero que os irmãos recebam esta palavra. Espero, irmãos, que esta palavra aqui venha fortalecer a fé dos irmãos, e que os irmãos venham se fortalecer da presença de Deus, a fim dos irmãos vencer o inimigo. E não subestime o adversário. E vocês devem buscar a presença de Deus. É naquela hora que você pensa em orar, que você não ora, que você deve orar. Aquele dia que você pensa em jejuar e você não jejuma, é justamente naquele dia que você deve jejuar. É justamente naquele dia em que você deve fugir da aparência do mal, que você deve fugir para vencer o diabo. Então, meus irmãos, receba esta palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, meus irmãos. Que os irmãos possam dar um like no vídeo aí, ajudar este canal a crescer. Porque Deus há de recompensar cada um. Em nome de Jesus.